Entrou para o catálogo da Netflix uma série chamada Biohackers, né? É uma série bem interessante que fala sobre alguns aspectos que são relativamente interessantes para as pessoas assistirem, né? É uma série que deveria ter estreado antes da pandemia, mas por questões óbvias, porque trata de alguns assuntos relacionados também, né? A essa coisa de pandemia e tal. Modificação genética, essas coisas todas, problemas com modificações biológicas, essas coisas todas, então eles resolveram adiar a série que está estreando agora na Netflix. A gente assistiu e gostaria de falar um pouquinho com você a respeito do que a gente viu nessa série. Então, se você quiser saber a nossa opinião e saber se a série é boa ou não, na nossa visão, fique com a gente. Antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também queria pedir para você entrar nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Twitter e também está no Instagram. Esse é o tipo de série que mistura gêneros, né? É o tipo de coisa que a Netflix gosta de fazer para poder fisgar todos os públicos, né? Que é atirar para todo lado. Aqui a gente tem suspense, tem drama, tem ficção científica, tem até uma espécie de exercício de futurologia. O que não é difícil quando se trata de uma série que fala sobre modificações biológicas, como eu disse. O que é mais interessante nessa série é acompanhar a jornada dos personagens. A história toda acompanha a Mia, que é uma garota que está tentando aí a sua graduação na Universidade de Medicina. Ela se torna uma pessoa que fica assídua nas aulas de uma professora chamada Lorenz. Com o passar do tempo, ela vai ganhando a confiança dessa professora. Acontece que com o tempo, para nós, enquanto a gente está assistindo, a gente vai vendo que essa proximidade da Mia com a professora tem um motivo. Então a gente vai percebendo que tem alguma coisa errada com essa garota, com a Mia. Então a gente vai notando com o tempo que ela não é uma aluna qualquer. Ela tem um interesse profundo aí na professora e a gente vai descobrindo conforme a história vai passando. A gente, obviamente, aqui no canal não pode contar pra você por quê, porque aí seria o spoiler e vai estragar a sua experiência. O que a gente pode dizer é que a Mia, ela esconde um segredo que pode abalar o futuro da humanidade. Eu adoro usar essa frase, vai abalar o futuro da humanidade. A última vez que eu usei, eu acho que foi no filme 2012 e não abalou, tá abalando agora, 2020. Como eu falei, essa série deveria ter estreado em abril, mas estreou agora por causa da pandemia e foi uma boa decisão, até porque no começo do ano não tinha tanta coisa boa a ser lançada, né? Tipo, geralmente quando lança no começo do ano é porque são coisas que os streamings e na época que a gente podia ir no cinema, o cinema vai despejando porque eles acham que não é uma coisa que atrai tanto público. No fim das contas, Biohackers agora se tornou uma coisa muito mais relevante do que seria se tivesse sido lançado lá no começo do ano. É uma série que, como eu falei, mistura gêneros. Você tem aqui ficção científica, você tem drama, você tem a tensão, né, que é crescente conforme a gente vai acompanhando a história, e também a gente tem um roteiro muito bem estruturado, porque para conseguir misturar esse tipo de situações acontecendo ao mesmo tempo, você precisa de um roteiro muito bom que não bagunce. E o mais importante de tudo, mesmo com um roteiro com várias situações acontecendo ao mesmo tempo, todas elas umas diferentes das outras, a gente tem uma história bastante impactante aqui. E é uma história impactante porque ela mistura duas coisas que são ingredientes fantásticos para esse tipo de série, que é a vingança e questionamentos a respeito dos limites éticos e morais da ciência. Claro que neste momento que a gente está não é para ficar duvidando da ciência, pelo amor de Deus. A gente está no meio de uma pandemia e a gente está dependendo da ciência para conseguir achar uma vacina, mas aqui neste caso a gente vê que eles discutem os limites éticos da ciência no que diz respeito a essa manipulação biológica, enfim, se eu contar vai estragar, então é melhor eu ficar quieto, você já deve ter entendido o que eu quis falar. E a série também tem alguns coadjuvantes que são bastante interessantes, né? A Mia, no decorrer dessa história, ela conhece um cara chamado Jasper, né? Que acaba se tornando um cara que é importante para a história dela. Também conhece o companheiro de quarto dele, um cara chamado Nicholas, que também tem importância para a história. E aí ela chega em determinado momento em que ela precisa fazer uma escolha em relação a eles, mas não é uma escolha amorosa antes que se diga qualquer coisa desse gênero. A gente tem aí uma história que consegue misturar essas coisas com bastante competência. Mas não basta que você tenha um roteiro bom, você precisa ter atores bons também para poder fazer esses papéis, porque realmente são papéis que podem ser difíceis. Aqui neste caso, com certeza são. A gente tem a Luna Wedler interpretando a Mia, né, que é a garota que é a principal história desta série. E é com ela que a gente segue até o fim e a gente vai tentando desvendar esses mistérios que ela possui.
Depois a gente tem a Jessica Schwartz, que interpreta a professora Lorenz, que também tem os seus segredos, também tem aí as suas motivações escusas por trás de toda aquela coisa de ser professora, etc e tal. A gente vai vendo que todo mundo aqui nessa série tem um segredo, e é isso que é legal, porque conforme a série vai avançando, a gente vai percebendo que ninguém é o que parece e a gente tem que ficar brincando de detetive, porque a gente tem que tentar adivinhar o que realmente está acontecendo. O maior mérito desta série, no entanto, é conseguir levantar esses questionamentos e quando você termina, você fica realmente refletindo sobre eles, né? Relação à vida, relação à ciência, relação à própria forma com que a gente se relaciona entre nós, humanos, né? Como a gente se relaciona entre pessoas. E tudo isso funciona muito bem, também a direção tem uma importância muito grande neste caso. Essa série é dirigida pelo Christian Dieter, né? Ele já dirigiu algumas séries e filmes também, ele dirigiu Girl Boss para Netflix, que foi um flop, né? Pouquíssima gente assistiu e quem assistiu achou um monte de problema na série, realmente era uma série problemática. Ele também dirigiu Como Ser Solteira, ele dirigiu Simplesmente Acontece, ele dirigiu algumas coisas bem bacanas aí para o cinema e para séries, e aqui ele apresenta provavelmente o seu melhor trabalho até o momento. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, esta série merece 4 estrelas, porque é uma série que tem uma grande importância para a temática, né, atual, que é essa coisa da pandemia e tal, modificações genéticas e etc e tal. Tudo isso com uma grande dose de suspense, tensão, drama, ficção científica e, como eu falei, também um exercício de futurologia que você só vai descobrir do que eu tô falando quando assistir a série. Bom, por hoje é isso então, muito obrigado a você que assistiu a esta análise até aqui e a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço para você e até logo. Tchau!